Olá, eu sou Bion Garcia, criador e editor do blog jogointerno.com, e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com você uma técnica que eu uso para que o medo, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora, para que o medo de falar em público diminua, tá? E que não é que essa técnica que eu vou te passar aqui vai acabar com o seu medo, vai fazer com que você seja uma pessoa desinibida e chegue lá na frente, sabe, sem medo nenhum, sem frio na barriga nenhum. Isso definitivamente não existe. Então, muitas pessoas ficam perdendo tempo em descobrir técnicas mirabolantes que muitas vezes até prometem fazer milagres, né, para que a pessoa vá lá na frente e fale sem sentir medo nenhum e tudo mais. Olha, eu uso algo que eu considero simples, mas eficaz e funciona. Funciona não só para mim, mas para outras pessoas. Quando eu vou falar em público, quando eu vou dar alguma palestra, quando eu vou falar para pessoas desconhecidas, quando eu vou numa reunião que eu tenho que me expressar, tenho que apresentar algum projeto para a gerência, para a diretoria, logicamente dá sim um frio na barriga, dá sim aquele medinho inicial. A diferença é que eu sei controlar todas essas emoções, a diferença é que eu sei como me comportar diante de uma situação como essa, tá? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, o primeiro ponto que você tem que levar em consideração é toda vez que você for falar em público, toda vez que você for apresentar algum projeto, esteja consciente, esteja ciente de que você está preparado, tá? Porque muita gente não se prepara, muita gente não leva realmente aquilo a sério, ou por algum motivo não deu tempo de preparar o material, não deu tempo de preparar a apresentação, mas ninguém tem nada a ver com isso, e daí elas ficam ansiosas, com medo, não por terem medo de falar em público, mas elas ficam com medo de errar, de dar merda aquilo que elas vão falar, porque elas não se prepararam. Então não existe técnica nenhuma que corrija isso. Tá? É bom deixar isso bem claro. Você tem que estar preparado acima de tudo. Agora, uma vez que você está preparado, uma vez que você sabe do assunto, uma vez que você sabe do que vai falar lá em público, e mesmo assim você fica ansioso, mesmo assim você fica com medo, aí é outra história. Aí tem como controlar e aí tem como você passar por isso, tá? Voltando lá atrás, mesmo quando você ainda não sabe do assunto e tal, você tem que ser malandro, você tem que saber desviar o foco das pessoas e, em outras palavras, enrolar a atenção de todos. Mas esse não é o propósito aqui. Eu não quero te induzir a algo que não é legal, que não seria legal fazer, porque o propósito aqui é fazer com que você controle esse medo de falar em público, essa ansiedade que muitas vezes te priva do sucesso, que muitas vezes faz com que você perca uma grande oportunidade, tá? Porque timidez não é nem de longe algo que vai te ajudar, algo que vai te levar para o sucesso, tá? Então nós temos que realmente ter essa capacidade de expressar aquilo que sentimos, de expressar o nosso conhecimento, de saber colocar isso para fora de uma forma em que as outras pessoas entendam e se cativem com aquilo, entendeu? Então nós temos que saber técnicas, formas de cativar as pessoas, de influenciá-las, porque só assim nós vamos conseguir vender o nosso peixe de uma forma que todos entendam e que aquilo se torne algo a nosso favor, ao favor do nosso sucesso. Então vamos lá. Toda vez que eu entro numa apresentação, toda vez que eu vou dar alguma palestra, toda vez que eu vou apresentar algum projeto, vou ministrar alguma reunião, dá sim, como eu falei para você, aquele medinho inicial, aquela ansiedade, aquele frio na barriga. A primeira coisa que eu faço é aceitar aquilo.
Você já experimentou aceitar os seus medos? Você já experimentou aceitar as suas ansiedades no exato momento que elas aparecem? Então, imagina você numa situação em que você vai falar para 50 líderes, entre eles gerentes, diretores, pessoas que têm cargos acima que o seu, e você vai lá falar sobre determinado assunto. Tá? E daí você entra naquela sala, naquele teatro, naquele auditório, e todos estão lá para te ouvir. E daí você chega, aquele frio na barriga, né, incontestável, aquele frio desgraçado chega na sua barriga assim, gelando, né, você fica tremendo, as suas costas começam a suar, a ansiedade chega, e daí muitas vezes você trava, muitas vezes você não sabe nem o que dizer, muitas vezes você não sai nem uma palavra da sua boca. O que você tem que fazer numa situação como essa? Brigar com seus medos? Sabe? Ficar, nossa, eu não posso ter isso, eu não devo estar com isso, eu não devo sentir isso, isso não pode estar acontecendo. Não adianta. É a mesma coisa de você chegar para uma pessoa que está aterrorizada com alguma situação e pedir calma. Ei, calma, ei, relaxa, isso não vai funcionar. Aquela pessoa que está sentindo aquilo, aquela emoção naquele momento, ela não vai, a mente dela não vai entender que você, para ela ter calma, ela não vai ter calma. O fato de você pedir para que ela tenha calma não vai funcionar. Então, você chegou numa situação dessas, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar as suas emoções. Tipo, respira fundo, bem devagarinho, sente a sua respiração, isso é um ponto muito importante. Não adianta você fazer isso. Não adianta. Você tem que respirar, soltar o ar devagarinho e sentir a sua respiração. Esse é o primeiro ponto. Antes de você aceitar os seus medos, as suas ansiedades, tá? Antes de você aceitar, você tem que respirar primeiro. Eu falei que o primeiro ponto que você deveria fazer era aceitar, mas antes disso você tem que respirar profundamente e sentir a sua respiração. E daí você fala, nossa, tô com medo. Uau, eu tô ansioso. Caramba, que coisa, eu tô com frio na barriga. Aí você se pergunta, segundo ponto, por que eu tô sentindo isso? Isso tem fundamento? Eu tá com medo? Medo? O que é o terceiro ponto? O que eu faria se eu não estivesse com medo agora? Pessoal, 3 pontos só. Primeiro, respira fundo, sente a respiração. Segundo, aceita aquele sentimento, aquela emoção que você está sentindo naquele momento. Terceiro, se questiona o porquê de você estar sentindo aquilo naquele momento. Se questiona o fundamento daquilo e veja dentro de si o que você faria se não estivesse sentindo aquilo naquele momento. Tá? Então, pensa dessa forma, age dessa forma, faz o teste. Isso não é algo que você vai aprender da noite para o dia, mas ao se ver numa situação onde esse frio na barriga, essa ansiedade, esse medo aparecer, pensa dessa forma, respira, aceita, questiona. Tá? E no questionamento você põe essa parte aí de tentar entender e se questionar o que você faria se não tivesse sentindo medo. Tá? Então, esses são os passos, 3 passos que eu uso. Isso quando eu estou ansioso, porque querendo ou não bate. Hoje está mais tranquilo, não preciso mais, eu diria em 98% das vezes que eu falo em público, eu não preciso mais usar isso, porque eu já me acostumei, já me adaptei, então é automático. Então sempre gera aquele friozinho na barriga, mas como eu sei que isso é normal, eu não vou ficar me martirizando por isso. Simplesmente eu aceito, vou lá e faço acontecer. Tá? Então é isso, espero ter te ajudado, são dicas simples que
que se resumem em estar consciente daquilo que você está fazendo naquele momento. É você estar enxergando de fato o que está acontecendo e não com pensamento em outro lugar, e não pensando no que vai acontecer ou o que aconteceu ou aquele trauma que você teve na escola onde todo mundo vaiou você, sabe? Então quando você começa a pensar nessas coisas, o seu nível de consciência diminui e consequentemente isso vai refletir no seu fracasso, ok? Então esteja consciente de tudo que você está fazendo, e esse espaço que eu te passei, ele se resume exatamente em estar consciente daquilo que você está sentindo naquele momento e que de fato vai fazer você arrebentar em qualquer situação da sua vida. Porque quando nós estamos conscientes, quando nós estamos presentes, as coisas acontecem da melhor forma possível a nosso favor. Ok? Então é isso, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua crítica. Se não gostou, fala aí, propõe sugira alguma coisa, algum assunto para que eu possa estar tratando com vocês aqui. As dúvidas eu vou ler todas e vou estar procurando respondê-las na medida do possível, ok? Nos vemos no próximo, até mais.